Então, quando João aqui está falando sobre esse vencer o mundo, ele está falando sobre o sistema espiritual invisível do mal. Quando nós falamos sobre o mundo no Novo Testamento, nós não estamos falando sobre política, nós não estamos falando sobre a educação ou sobre escolas, nós estamos falando sobre cultura, sobre a civilização, sobre a sociedade. Hoje me parece que as pessoas estão preocupadas em travar essa batalha. Elas pensam que a batalha é travada no campo político, no campo acadêmico, nós precisamos proteger nossas escolas, no campo cultural, nós precisamos fazer de tudo para que peças que tratem sobre o homossexualismo, elas, elas não sejam apoiadas pelo governo. Nós não estamos falando aqui, a Bíblia não está falando sobre estruturas ah, humanas, formais ou informais. O que nós estamos falando aqui é sobre um sistema maligno espiritual que existe sem Deus, que se opõe a Deus e que é dominado por Satanás, que é governado por Satanás, que é o príncipe dos poderes do ar, que é o homem, que é a entidade que controla esse mundo. É o sistema satânico. É o sistema satânico que entra em uma sociedade, em um pacto com o homem que é dominado por ambição carnal, dominado pelo orgulho, dominado pela inveja, pela ganância, pelo eu, pelo prazer, pelo desejo, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pelo orgulho da vida, um sistema que é ignorante às coisas de Deus em rebeldia aberta contra Deus. E como cristãos, nós vencemos isso. Literalmente, o texto diz isso no versículo 4. Qualquer que é nascido de Deus vence o mundo e está continuamente vencendo o mundo. O tempo aqui está no presente. Ele continuamente está vencendo o mundo. É muito importante que esse tempo verbal é usado aqui. É algo habitual, é algo permanente que começou, mas que jamais irá terminar. Nós estamos permanentemente vencendo, nós estamos conquistando, nós jamais poderemos perder. A vitória jamais poderá ser tirada de nós. Nós podemos, às vezes, ter momentos de fraqueza, nós muitas vezes podemos até olhar para nós e não ver essa vitória, nós podemos perder algumas batalhas aqui ou ali, mas a grande guerra já foi vencida. A vitória é nossa. Esse é um fato final. Esse é um fato definitivo, jamais será alterado. Nós, de acordo com Colossenses 1:13, nós fomos libertos para todo sempre do domínio da escuridão, das trevas, e transferidos para o reino de Deus. Nós não somos mais do mundo. Ainda que nós estejamos no mundo, nós não amamos o mundo. E essa é a forma mais real e pura de nós. Essa é a nossa nova natureza, a expressão do poder do Espírito Santo de Deus em nós, nos direciona para Deus, para o reino de Deus, para o amor de Deus, para a obediência à sua palavra, a palavra de Deus. O mundo ainda assalta, ataca a nossa carne caída. E essa é a única coisa que ele pode fazer. E é por isso que nós desejamos o dia da nossa ressurreição. Filipenses 3:20, nós
lemos o seguinte: a nossa cidadania está no céu. É lá onde nosso coração está. É lá onde nosso Deus está. É lá onde nosso Salvador está. É lá onde o nosso nome está escrito. É lá onde está sendo preparado um lugar para nós. É para lá que estamos indo. Nós podemos batalhar, nós podemos muitas vezes ter momentos difíceis. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração e fala sobre a sua luta com a carne caída. Ele sofreu perseguição terrível. Ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele foi atacado, ele foi desprezado, ele foi ostracizado, ele foi odiado, ele foi preso, finalmente ele foi executado. E nada disso tirou a sua vitória. Porque a única coisa que alguém possa fazer para um crente é aquilo que irá dar ao crente a glória final, a vitória final. Isso é incrível. A única coisa que você pode fazer contra nós, a única coisa, melhor, que o mundo, que o ímpio pode fazer contra nós, é o melhor que poderia acontecer a nós. A pior coisa que alguém possa fazer contra nós é tirar a nossa vida, o que de fato irá nos livrar dessa carne que nos debilita, que está colada em nós. Ninguém jamais poderá tirar a nossa salvação, nos separar do amor de Deus. Ninguém jamais poderá quebrar a fé do fiel, porque a nossa fé pode não ser perfeita, mas ela é suficiente. Ninguém jamais pode fazer com que um cristão pare de crer. A pior coisa que alguém possa fazer é tentar nos matar e nos matar. A pior coisa do ponto de vista deles. Do nosso ponto de vista, isso significa a libertação para as realidades gloriosas da perfeição espiritual na presença de Cristo. Então nós somos vencedores, nós somos triunfantes, nós somos conquistadores. Essa é a nossa definição. E é por isso que Satanás, o mundo, e até a morte não são ameaça para nós. Nós podemos simplesmente perder deles aqui em nossos pensamentos. Nossos pensamentos podem nos enganar e nos fazer temeros. Eles podem, como numa miragem, parecer para nós como inimigos reais, inimigos que podem nos destruir. Muitas vezes o cristão se torna um Dom Quixote, que pensa que aqueles moinhos de vento são monstros. E a verdade é que isso é algo aqui. A batalha, como eu falei na semana passada, é travada aqui. Ela é vencida aqui. E é por isso que essa identificação com a vitória em Cristo precisa ser clara em nossas vidas. E é por isso que 1 João aqui, ele usa essa última parte dessa carta para nos assegurar isso. Qual que é a definição de um vencedor? Como que você define alguém que é um vencedor, um ganhador, um conquistador? Como que você sabe se você é um... Isso é importante para nós, especialmente se você
se nós entendemos o que foi dito até agora. Eu não posso pensar sobre muitas coisas mais maravilhosas do que viver a minha vida inteira sabendo que Satanás jamais poderá me vencer, que o mundo jamais poderá me vencer, que o pecado jamais poderá me vencer, que a lei jamais poderá me vencer, que a morte jamais poderá me vencer. Poucos pensamentos são mais maravilhosos do que esse: eu sou invencível. Você é invencível. Não em nós, mas em Cristo. Poucos pensamentos nos trarão mais alegria e mais refúgio do que saber que Deus nos deu uma fé que é permanente, que é completa. Ele nos deu essa fé, que nós somos uma nova criação e que nada poderá mudar isso. Que nós nascemos de novo na família de Deus e que nós não podemos ser desnascidos. Nós possuímos essa vida de Deus. Vou tomar aqui um suco. E essa vida de Deus nos faz invencíveis. Nós temos um professor que ele é residente em nós, o Espírito Santo de Deus. Nós somos invencíveis. Nós somos conquistadores. E não é algo que deve encher os nossos corações de orgulho, mas deve encher nossas almas de contemplação santa, pensando que nós jamais fizemos coisa alguma que pudesse merecer tal posição, tal poder. Nós, como Paulo, olhamos para nós mesmos e pensamos: maldito homem que sou. Nós não merecemos, nós não merecemos essa capacidade. Nós não merecemos a invencibilidade, mas é algo que Cristo colocou em nós. Nós somos conquistadores. Agora, o que sinaliza a vida de um conquistador? Nós ainda pecamos, nós ainda fracassamos. Como que eu posso entender completamente essa ideia de vencedor? Essa é uma pergunta importante, porque a maneira como você olha para a sua vida é a maneira como você irá responder aos problemas. A maneira como você se identifica muda a maneira como você pensa, muda as suas decisões. Então, como que nós podemos entender isso de forma mais, digamos assim, estrutural? Como que nós podemos entender essa categoria que Deus usa para nos descrever? Não é apenas um conquistador, mas é um super conquistador. Não é apenas um vencedor, mas é um super vencedor. Nós precisamos sim olhar para as nossas vidas e precisamos ver se estamos vivendo de acordo com aquilo que nós somos. E existem aqui três elementos. Todos os vencedores são caracterizados por essas três coisas que João tem falado desde o capítulo 1. São os três testes pelos quais a salvação de qualquer pessoa pode ser evidenciada. Número 1 é a fé, fé na verdade. Número 2 é o amor, amor para com Deus e amor para com outros. E número 3, obediência à palavra. E é isso que João tem falado o tempo todo, para que nós possamos conhecer, para que nós possamos conhecer. E esse conhecimento, ele vem através de testes que nós fazemos,
olhando para a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, deixe-me repetir, a fé. Fé na verdade. Em segundo lugar, amor. Amor para com Deus e outros. Em terceiro lugar, obediência à palavra. Nós temos três relacionamentos aqui. Relacionamento para com a verdade, relacionamento para com Deus e outros, e relacionamento em relação à verdade. Ou melhor, à palavra. Então, nós vemos que João, ele está, no capítulo 5, ele está novamente trazendo esses três assuntos. E ele estabelece esses assuntos como sendo testes doutrinários, uma compreensão correta do nosso pecado e da maneira como nós podemos restringir o pouco poder que o pecado ainda tem sobre nós e fazer essa examinação. Vamos então falar sobre o primeiro deles, fé. Voltando ao versículo número 1, aqui está novamente a definição de alguém que é um vencedor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. É simples, não é simples? Vencedores são aqueles nascidos de Deus. O motivo pelo qual nós somos vencedores é porque nós temos sangue azul correndo em nossas veias. Nós temos o sangue azul, que significa, estou falando logicamente, metaforicamente, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós temos agora a vida de Deus. E as únicas pessoas que são nascidos de Deus são as pessoas que receberam um novo nascimento, que foram regenerados e que creem que Jesus Cristo é o Messias, é o ungido de Deus. Então, vencedores são aqueles que creem que Jesus, ele foi enviado por Deus para salvar os homens. Jesus Cristo, então, ele é o ungido. E isto traz muitas outras verdades conectadas a essa primeira premissa. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Então, nós precisamos ver a ênfase que Deus coloca aqui, ok? Aquele que é vencedor, ele é vencedor por causa da sua fé. Olha, é impossível nós vivermos como vencedores, agirmos como vencedores, pensarmos como vencedores, se nós nutrirmos a dúvida em nossos corações. Nós precisamos entender isso, que se a dúvida, ela habitar em nossos corações, nós vamos pensar e temer Satanás, vamos ver sombras o tempo todo, nós vamos temer a morte, nós vamos estar sob o poder do pecado, da lei, vamos pensar sobre regras, nós vamos estar sujeitos e atraídos ao mundo e pelo mundo. Então, a fé nos faz vencedores. A fé é aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então, o vencedor são aqueles que creem, que têm essa fé, que Jesus Cristo é Deus. A linguagem aqui é poderosíssima. De fato, aqueles que creem são nascidos de Deus. Ou seja, o Filho de Deus, ele é alguém que vive pela fé, que vive através daquilo que ele crê. Mas você pode dizer, eu conheço pessoas que um dia creram e não creem mais. Um dia tiveram fé
e não têm mais fé. Bem, João ele já falou sobre isso. Capítulo 2, versículo 17. Eles saíram do meio de nós porque eles não eram de nós. Se eles fossem de nós, eles teriam continuado conosco. Então, eles saíram para que fosse manifesto, demonstrado, que eles nunca foram de nós. Se você vê alguém que para de crer, essa pessoa não teve jamais uma fé que salva, uma fé salvífica. Então, isso não tem nada a ver com momentos de fraqueza, ok? Não tem nada a ver. Às vezes você olha para uma situação e você não consegue ter fé suficiente. Às vezes você irá sim temer com toda a certeza, mas você jamais tira os olhos do Senhor Jesus Cristo. Você continua a crer no Senhor Jesus Cristo e isso faz de você um vencedor. Mesmo que nós nos decepcionemos com nós mesmos, mesmo que muitas vezes o peso é demais para nós, desde que você esteja tendo a sua fé no Senhor Jesus Cristo, você é um vencedor. Você crê que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Salvador, essa fé é a fé que é suficiente. Então, nós precisamos pensar nisso com grande cuidado, nós precisamos reassegurar isso em nossas vidas, para que nós possamos realmente entender sobre o que Deus aqui está falando. A segunda questão é amar a Deus e amar os filhos de Deus. Você não vive a vitória que já é sua se você tiver dificuldades em entender, em digerir o mandato do amor para com Deus e para com os filhos de Deus. Ou seja, quem são os perdedores da sua igreja? São aqueles incapazes de amar outros. Primeiramente, outros crentes, depois os perdidos, seus familiares. Essa enorme dificuldade, ela mostra que apesar de que aos olhos de Deus você é um vencedor, você não está vivendo como um vencedor. Existe uma diferença, ok? Aos olhos de Deus, nós somos perfeição, mas nós ainda vivemos desse lado da eternidade. Então, aquilo que nós somos será apenas revelado através do filtro da eternidade. Nós ainda não temos visto o que somos de verdade. Isso afeta a nossa vida. Então, aqui nós vemos João falando claramente, de forma inequívoca, que essa vitória, ela está intimamente ligada, ela é vivida na sua plenitude, ela é vista em nossas ações através de um amor vibrante, não negociável, sem, sem, sem qualquer tipo de barreiras para com os filhos de Deus e para com Deus. Então nós precisamos entender isso.
porque, quero crer, existe uma enorme confusão hoje em dia e nós, muitas vezes, vemos crentes que se sentem vitoriosos quando eles têm, de alguma forma, o poder de, talvez, limitar ou entregar o seu amor de forma pontual, de forma que venha a fazer acepção de pessoas. E a Bíblia diz que quem é a pessoa vencedora? Quem é a pessoa que demonstra que vive essa vitória em sua vida? Novamente, percepção de Deus, realidade humana. Nós não devemos ver, nós não devemos ver nenhuma contradição entre uma coisa e outra. A percepção de Deus é aquilo, são as coisas como elas são. A realidade humana é aquilo como as coisas deveriam ser. Nós não alcançamos ainda a percepção de Deus. É quase como se nós estivéssemos no meio do vale e nós estivéssemos vendo apenas as coisas que estão ao nosso redor. E Deus está vendo todo o vale. Nós precisamos sair de onde nós estamos para que nós possamos ver as coisas da mesma perspectiva. Mas o vale é o mesmo. Nós apenas não vemos todas as coisas. Então, nós estamos aqui olhando para essas três características que demonstram um vencedor vivendo na sua plenitude. Em terceiro lugar, o vencedor é aquele que guarda os mandamentos, de acordo com o versículo de número 3, ou aquele que obedece à palavra de Deus. Esse é o vencedor. Esse é aquele que vai ter vitória sobre a sua vida, que vai ter controle sobre a sua boca, sobre as suas palavras, sobre os seus olhos. Ele não vai ser alguém descontrolado. Por quê? Porque ele está sob a autoridade de Deus. Ele obedece a Deus. E é isso que nós precisamos entender sobre esse texto maravilhoso da palavra de Deus. E o meu tempo está acabando. O primeiro vídeo teve 20 minutos, esse quase 30, então nós temos 50 minutos, quase aí. Então, o nosso tempo, ele expirou. Espero que vocês realmente se entreguem às epístolas gerais. Que porção maravilhosa da palavra de Deus! E nós podemos ficar aqui, nós podemos morar nesse monte da transfiguração durante anos apenas nos primeiros versículos. E nós não chegaremos nem a arranhar o que Deus tem a oferecer para nós. Se o Senhor permitir, nós estaremos juntos na próxima quinta-feira. Deus abençoe.